Bom, vamos continuar, né? Nossa aula sobre integrais duplas, agora a parte 1. Parte 2. Na parte 1, nós tratamos sobre integrais duplas calculadas em funções que estejam sobre retângulos, né? Sobre regiões retangulares, né? Ou seja, estejam sobre, conforme o domínio de um retângulo, tá? Que é uma forma de se calcular a integral dupla que equivale ao volume do sólido que existe entre a função que eu quero calcular a integral e o retângulo que define o meu domínio, tá? O meu domínio é x e y. Então tá, então a gente vai tratar agora sobre integrais iteradas, né? O que que acontece, né? Eu tenho, por exemplo, deixa eu colocar aqui que é melhor. Então aqui eu tenho uma integral, tá? Que é uma integral de uma função a em relação a x, né? Então, função integral de a, tá? Dx, que a gente integra ela, tá? Em relação a e b, né? Ou seja, nos limites de a e b, tá? Aí o que que acontece? Uma forma de calcular, tá, essa integral é fazer essa alteração aqui, né? Ou seja, eu continuo tendo uma integral entre a e b, tá? Só que dentro dela eu vou ter uma outra integral, em que é uma outra função, que é f de x e y, dy, integrada em c e d, tá? E depois que eu integrar isso, eu vou integrar, tá, o que restar em relação a e b dx, tá? Então, essa integral aqui do lado direito, ela é chamada de integral iterada, tá? Então, quando eu tenho uma integral dupla, eu posso separar, tá? Eu posso calcular, por exemplo, aqui, eu tenho uma integral dupla, em que essa integral aqui é limitada a e b, e essa aqui em relação é limitada a c e d, tá? Então, sempre eu posso separar isso aqui. Tenho essa integral aqui, eu integro primeiro isso, e depois eu integro o que sobrar, né? Eu vou integrar novamente em relação a dx, só que nos limites de a e b, tá? Ou seja, eu vou integrar f de x, y, dy em relação a c, em c e d, e depois eu pego esse resultado e integro novamente, só que em relação a x, no intervalo de a e b, tá? Então, significa que primeiro a gente integra em relação a y de c e d, e depois em relação a x de a até b, tá? Vamos exercitar para que vocês consigam compreender melhor. Então, eu quero calcular essas integrais aqui, tá? Eu tenho a função x quadrado y dy dx nesses dois intervalos aqui. Então, primeiro, o que que eu faço, né? Eu vou integrar essa função primeiro em relação a y, no intervalo de 1 e 2, tá? Qual é a integral de x ao quadrado y em relação a y, tá? Ou seja, x vai ser constante. Vai ser x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2, tá? E vou calcular os limites de 1 até 2, ok? Então, calculando isso aqui, tá? Eu vou ter isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes de integral, porque eu já considero que vocês já sabem, né, gente? Então, esta primeira integral aqui, ela dá esse valor, tá? Então, agora eu vou pegar este resultado aqui e vou integrar agora em relação a x no intervalo de 0 a 3, tá?
Tá aqui, ó. 3 sobre 2x² dx de 0 a 3. Então, qual é a derivada disso aqui em relação a x, tá? Vai ser x² sobre 2, tá? E agora eu preciso calcular esse valor nos limites, de 0 a 3, que dá igual a 27 sobre 2. Então, o valor dessa integral é 27 sobre 2. Vamos ver a próxima agora. A próxima função é essa aqui. Mesma coisa. Tá? Só que agora ele colocou o contrário. Primeiro, ele quer que a gente integre em relação a x e depois em relação a y. Percebam que como ele mudou a ordem da integração, então ele mudou também aqui as integrais, né? Os intervalos. Então, primeiro, esse intervalo aqui é em relação a x, que é 0 e 3, que é esse aqui, e depois é em relação a y, que é 1 e 2, que era o que estava aqui. Então, é fazer o contrário, tá? Então, primeiro eu vou integrar em relação a x, tá? Então, a integral disso em relação a x, tá? Dá x² sobre 3y de 0 a 3, tá? dy. Então, isso aqui, calculando, vai ficar 9y, tá? Então, aqui eu cheguei no resultado de 9y, a integral em relação a x, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou integrar o restante, que é 9y, em relação a y no intervalo de 1 a 2, tá? Então, esta integral é 9y² sobre 2 de 1 a 2, que dá 27 sobre 2. Ah, professora, tô percebendo que esse valor aqui, quando eu integro primeiro em relação a x e depois a y, é o mesmo valor que eu encontrei quando eu integro primeiro em relação a y e depois em relação a x. É assim, né, gente? Não importa a ordem. O que importa é você manter a coerência aqui, né, nos limites, tá? Então, se eu quero integrar primeiro em relação a x, então aqui os limites da primeira integral tem que ser os limites de x, tá? E aqui, no caso, o segundo é em relação a y, então os limites da integral, tá? Dessa integral vai ser os mesmos limites de y, ok? Aí eu chego no chamado teorema de Fubini, né? Em que ele tem, né, em que diz que f, se ela for contínua em um determinado retângulo, né, ou seja, ela é definida no retângulo é contínua, né, nesses limites do retângulo aqui, tá? Então, a área do meu sólido vai ser conforme nós vimos anteriormente, tá? Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou calcular a integral dessa função, tá? Em relação aos limites de cada variável, né? Então, a integral de f de x dx em relação a dy nos limites de y, ou seja, c e d, tá? E a integral, tá? Do que resultar daqui dx nos limites de x, que é a e b. Então, isto aqui é a mesma coisa que o inverso. É a mesma coisa que eu integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, tá? Então, quando você tiver essa situação em que a função em que eu vou integrar ela é contínua e ela está definida num retângulo, então você pode calcular tanto, começar pelo x quanto pelo y, tá? Então, como é esse exercício? Calcule a integral dupla, né, em R, ou seja, num retângulo, x menos 3y² dA, tá? Onde o retângulo, ele vai de x0 a 2 e y de 1 a 2, ou seja, foi esse exemplo nós vimos anteriormente, né? Só que nós calculamos essa integral conforme a área,
Nós calculamos a área do retângulo, né? Aquela fórmula da área. Só que agora eu vou calcular essa integral dupla pela fórmula da integral, né? Pelo teorema de Fubini, tá? Ou seja, se eu digo que eu tenho um retângulo, né? E se essa função for contínua, tá? Então eu consigo calcular a integral dupla dela. Então, calculando a integral dupla dela, nos limites do retângulo, percebam aqui, tá? Percebam os limites de x e de y, para poder definir a sua integral dupla. Eu vou chegar neste resultado aqui. Qualquer dúvida, gente, tentem fazer, qualquer dúvida eu posso resolver para vocês, tá bom? Mas é importante que vocês façam. Usando também a fórmula de Fubini, né, ele também diz assim: determine o volume do sólido S, que ele é limitado por esse paraboloide elíptico, tá? Em que esse paraboloide elíptico é x ao quadrado mais 2y mais z igual a 16, tá? E ele também é limitado pelos planos x igual a 2 e y igual a 2. E pelos 3 planos coordenados, tá? Bom, então S é um sólido que sempre, conforme a definição, o S é um sólido que está abaixo da função, tá? E que ele é definido, né, por x igual a 2 e y igual a 2. Quando ele fala assim, é porque esse aqui são os limites superiores e o limite inferior é zero, tá? Ou seja, o meu retângulo, ele está limitado a esse aqui, ó. Ele sai da origem. Ele está na origem das coordenadas, né? Ele está aqui em 0, aqui é 2 e aqui é 2. Tá? X máximo é 2 e Y máximo é 2. Tá? Mas a gente já resolveu, né, esse exemplo, acho que anteriormente, só que nós resolvemos pela fórmula da área. Só que agora, como essa função, ela é uma função contínua e ela é eu afirmo que ela é limitada, né, por um plano, por um retângulo, tá? Então, eu posso calcular o valor do volume desse sólido através do teorema de Fubini, né? Eu pego a fórmula deste paraboloide elíptico, tá? E derivo em relação à área, ou seja, eu vou pegar a fórmula do paraboloide e vou calcular as duas integrais, né? Vou integrar em relação a x e em relação a y, onde x vai estar limitado a 0 a 2 e o y também limitado a 0 a 2. Então, resolvendo essa integral dupla, eu chego ao valor 48. Então, vamos continuar. Bom, a gente aprendeu a calcular integral dupla sobre retângulo, tá? Mas a ideia é aprender a calcular essas integrais duplas sobre qualquer região, né? Sobre regiões de qualquer formato, tá? Em qualquer intervalo. Então, aqui, gente, eu tenho uma região D, tá? Uma região geral qualquer que eu chamei de D, ok? Então, a gente supõe que D seja uma região limitada, tá? Em que essa região, ou seja, o que isso quer dizer? Que ela pode estar dentro de uma região retangular qualquer, tá? Então, eu digo assim, eu tenho essa região D e eu afirmo que ela é limitada. Então, se ela é limitada, eu posso dizer que ela é limitada a um retângulo. Ou seja, ela está contida em um retângulo, conforme essa figura aqui, tá? Então, aqui eu posso chamar esta função, né, de um outro jeito. Eu posso dizer que essa função, vou chamar essa função de f grande, né, de x e y, é igual ao valor da função, tá? Se o valor de x e y está em D, ou seja, o valor vai ser o valor desta função, tá? Quando x e y pertencerem a esse D,
E o valor dessa função, ela vai ser zero quando x, y não está em D, ou seja, para qualquer valor que esteja fora de D, o valor da função é zero. Ou seja, eu não estou alterando o valor original, tá? Porque fora de D, essa função não existe. Eu só estou representando ela dessa fórmula, para tentar estabelecer as mesmas regras para uma região geral, tá? Para estabelecer como calcular uma integral dupla sobre uma região geral, conforme a gente calcula num retângulo. Tá? Ou seja, aqui eu tenho meu gráfico de f sobre essa região D, tá? E aqui eu tenho o gráfico de f grande. Percebam que f grande é igual a fzinho. Por quê? Porque bem aqui, onde x e y, onde uma coordenada x e y estiver fora de D, o f grande é zero, ou seja, não está mudando o valor absoluto da função, tá? Então, se isso acontecer, né, se f for integrável, tá, em R, que no caso é esse retângulo aqui, então a gente vai definir essa integral dupla de fzinho em D da mesma forma como nós definimos anteriormente. A função, né, a integral dupla desta função sobre uma região qualquer, de qualquer formato, ela é igual à integral dupla desta função grande, tá? Só que sobre um retângulo. Ou seja, isso aqui, onde esse f grande é o que nós vimos aqui. Esse f grande é esta função aqui agora, tá? Tá. Então, não me importa o valor desse retângulo aqui. Por quê? Porque o valor da função em qualquer área, em qualquer parte que esteja fora de D vai ser igual a zero. Não vai interferir o valor desse retângulo, tá? Existem duas formas, né, de se resolver integrais sobre regiões de qualquer formato, tá? Então, eu digo assim, que uma região plana D, ela é do tipo 1, tá? Se for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de x, ou seja, tá? Essa região, tá? A região onde esta função ela está limitada, ela vai estar limitada entre duas funções, tá? Ela vai estar limitada entre a função g1 e g2, onde o y é limitado. Tá? Ou seja, aqui são essas três possibilidades, né? Aqui eu tenho essa região plana D, essa região plana D e essa região plana D. Percebam que o x é sempre limitado a A e B, tá? Sempre limitado a A e B. O que está mudando? O que está mudando são os limites de y, tá? Então, sempre o y está mudando. O limite superior de y é o mesmo limite da função g2 de x, e o limite inferior de y é o mesmo valor da função de g1 de x. Aqui também é a mesma coisa, ó. Limite superior definido por essa função e o limite inferior definido por essa função. Limite superior definido por esta função e o limite inferior definido por essa função. Tá? Então, a região plana do tipo D, tá? Os valores de y são limitados por outras funções, certo? Então, nesse caso, é a mesma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada da função, desculpa, a integral dupla da função. O que vai mudar são os limites, tá? Em que, se eu tenho aqui a função, né, dy, ou seja, a variação em y vai ser em relação a g1 e g2, tá? E o x está variando entre constantes, tá?
Então, aqui eu tenho uma integral iterada. Então, eu tenho como calcular a integral dessa função, ok? Eu também tenho o contrário agora, né? Que são as regiões planas do tipo 2, tá? Na região plana do tipo 2, o y, ele é limitado entre constantes, tá? Ou seja, aqui são alguns exemplos, né? Eu tenho essa região D aqui, em que em y ela é limitada em C e D, da mesma forma como essa aqui, C e D. Só que o que está variando são os limites de x. O x mínimo vai ser limitado a h de 1 e o x máximo a h de 2. A mesma coisa aqui. Tá? Então, isso aqui eu estou definindo a minha região. Então, da mesma forma, quando eu estiver calculando essas integrais duplas sobre regiões contínuas, agora eu vou alternar. Quando eu for derivar a função em relação a x, tá? X está variando em relação às funções e y está variando entre duas constantes, tá? Então, não mudou o conceito de nada, o que muda são os limites. Então, vamos calcular agora aqui esse exemplo, tá? Determine o volume do sólido que está abaixo deste paraboloide, né? Z igual a x quadrado mais y ao quadrado, e acima da região D do plano XY. Tá? Então, ele me diz aqui que é uma região D. Ele não disse que região é essa. Ele diz assim, que é a região D do plano XY limitado, né? Pela reta Y igual a 2x e pela parábola y igual a x quadrado. Ou seja, ele está dizendo, né, que o y ele está sendo limitado por duas funções, 2x e x quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente percebe que ele pode ser considerado uma função, uma região do tipo 1, que é quando o y varia conforme duas funções, né? Então, eu preciso definir essa minha região D, tá? Então, como é que eu faço para calcular os valores de x, os limites de x, né? Percebam que então, se eu desenho as funções, o que eu percebo, né? Que essa região D, tá? Ela está limitada, tá? Por essa função. Então, eu tenho, quando for um plano, vai ser x ao quadrado, x ao quadrado mais y igual a 2, tá? Como é um plano, isso aqui vai ser igual a 0. Porque esse plano está em x e y. No plano x, y, z é igual a 0, tá? Então, o que eu digo? Eu digo que, por exemplo, x ao quadrado, aí eu vou jogar os dois valores de y, né? X ao quadrado, qual é o primeiro valor de y? Mais 2x. X ao quadrado. Nossa, tá muito ruim, gente, para escrever. Desculpa. X ao quadrado mais 2x igual a 0. Na verdade, não são 2x, é y ao quadrado, né? Então, fica 4x quadrado. Dá 6x. 5x, desculpa. 5x ao quadrado igual a 0, x igual a 0. Então, existe... Então, quando... Tá? Então, 1x é igual a 0.
Quando x igual a zero, qual é o valor do y? Aí eu olho para cá, né? Quando x igual a zero, que foi o que eu joguei aqui, o y é igual a zero. Então, é este ponto bem aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego de novo esta equação, né? E jogo agora nesta outra função y. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, que no caso é x ao quadrado. Então, é x ao quadrado mais x à quarta, tá? Resolvendo a equação, tá? Eu vou chegar num x igual a 2. Quando x for igual a 2, o que eu faço? Eu vou calcular o valor de y. Ai, gente, eu não tô conseguindo escrever hoje. Muito ruim. Quando x igual a 2, eu encontro um valor de y, que dá 4. Então, tá aqui, ó. Então, do tipo 1, o x vai variar entre duas constantes e o y vai variar entre duas funções. Então, o que eu faço? Para calcular o volume, eu pego a integral dupla, né, que vai variar nessa região D, tá? E tá aqui a função, ok? Então, eu pego os limites de cada coordenada, tá? De cada eixo. Então, eu vou pegar a função, integrar em relação a y nos limites das funções y, tá? E depois que integrar isso aqui, eu vou integrar novamente, só que em relação a x, aplicando os limites de x, que são 0 e 2, tá? E eu vou calculando isso aqui. Não vou entrar nesse detalhe aqui não, tá, gente? Porque isso aqui é só algebrismo, tá? Vamos para a próxima. Aí, olha só, ele também propõe uma nova solução, tá? Ele diz assim, que essa região D, ela também pode ser escrita, né? Ela pode ser definida como uma região do tipo 2, né? Só que nessa região do tipo 2, eu vou ter que dizer qual é a função em relação a x, quais são os limites da função dessa região em relação a funções de x, ou seja, eu vou fazer o contrário daqui, tá? Em que o meu x é igual a y sobre 2, né? Aqui, que é o meu limite inferior, e o meu limite superior, o meu x é igual a raiz quadrada de y. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, tentem fazer sozinhos, né? É a mesma ideia do exemplo anterior, só que agora considerando uma região do tipo 2, tá? Então, calculem, você já tem os limites, né, os pontos, esses pontos aqui que definem a região, então você só vai inverter, você vai calcular primeiro a derivada, a integral da função em relação a x e depois em relação a y, tá? E respeitando os novos limites de x e de y, ok? E é da mesma forma, tá, gente? Como nós vimos as propriedades das integrais duplas sobre um retângulo, é a mesma ideia das propriedades das integrais duplas sobre uma região qualquer, tá? Então, se eu tenho a soma de duas funções dentro de uma integral dupla, então eu posso calcular a integral dupla de cada função, tá? Se eu tenho uma constante dentro da integral dupla, eu posso retirar essa constante e multiplicar pelo valor da integral dupla, tá? E a mesma ideia, se f é maior que g, tá? Para todo x e y, então a integral dupla de f é maior que a integral dupla de g, considerando que estão integrando em relação, tá? As mesmas variáveis, tá? E a próxima propriedade é assim, eu tenho essa função grande D, tá? Então, a integral da função em relação à área inteira é a mesma coisa que eu calcular a integral dupla em relação a cada uma dessas sub-áreas, tá? Ou seja, eu posso dividir
essa área D em várias outras áreas menores, né? E calcular a integral dupla de cada uma dessa função em relação a essas integrais menores, tá? E aqui é a integral dupla de uma constante, tá? A integral dupla de uma constante, tá? Vai ser sempre o valor da área dessa área D, tá certo? Bom, gente, tem muita coisa para vocês estudarem, tá? Tem muita atividade no livro também que eu não passei, porque eu acredito que primeiro vocês precisam entender, tentar resolver esses exercícios que eu passei aqui na aula, tá? Mas assim, terminando de resolver esses exercícios, peguem alguns exercícios do livro, tragam para mim suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada.